Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo de grande relevância para a sua vida. Dessa vez vamos falar sobre Salomão e sobre as lições que podemos aprender com a história desse rei que deixou um grande legado e extraordinários ensinamentos que são valorizados e seguidos por muitos até hoje no mundo inteiro. Antes de irmos para o conteúdo, pedimos encarecidamente que deixem o like e também seu comentário. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum de nossos conteúdos. Feito isso, vamos para as lições tiradas da vida de Salomão. O dever de um verdadeiro líder. Salomão foi chamado para liderar e governar o povo de Israel com sabedoria e justiça. Ele, como rei, viveu para dar o melhor de si para a sua nação, dando a ela mais segurança e melhores condições de vida. A lição é que aqueles que estão em posições de liderança devem liderar para o bem-estar do povo e dos seus liderados, e não para o bem próprio. Os líderes devem buscar a orientação de Deus em suas decisões e servir como exemplos de conduta e caráter para aqueles que estão sob sua liderança. O verdadeiro líder espiritual é aquele que usa sua posição para servir, e não para ser servido. Busca pela sabedoria e discernimento. Salomão é amplamente conhecido por sua sabedoria, concedida por Deus quando ele pediu discernimento para governar o povo de Israel. 1 Reis capítulo 3, versículos de 4 a 12. Ele, em vez de pedir riquezas a Deus, pediu sabedoria, e foi através da sua sabedoria que ele se tornou o rei mais rico que já existiu em toda a história de Israel. A lição aqui é que devemos valorizar a sabedoria mais do que ouro e prata, pois a sabedoria que vem de Deus é mais valiosa do que qualquer riqueza que o mundo pode oferecer. Devemos buscar sabedoria por meio do estudo da palavra de Deus, buscando conselhos de pessoas sábias e cultivando uma mente aberta e disposta a aprender. A sabedoria começa pelo temor a Deus, mas é só o princípio, pois a sabedoria precisa ser cultivada diariamente. Uma pessoa que quer ser sábia sempre deve estar disposta a aprender com tudo que está à sua volta, observando os erros e acertos dos outros, observando as consequências de cada atitude, vendo aquilo que convém e o que não convém, compartilhando conhecimento, ensinando aos outros as lições de vida que já aprendeu, pois quem está disposto a aprender, tem também que estar disposto a ensinar. Assim também quem está disposto a ensinar tem que estar disposto a aprender. Salomão não usou a sua sabedoria somente para si, muito pelo contrário, ele foi um grande escritor, escrevendo grandes ensinamentos que são amplamente seguidos por muitos até hoje. Inclusive, o livro que mais contém sábios conselhos e instruções é o livro de Provérbios, que foi escrito por ele através da sabedoria que Deus havia dado a ele. Busca por Deus em primeiro lugar. No início de seu reinado, Salomão buscou agradar a Deus e pediu sabedoria para governar seu povo. Ele construiu o Templo de Jerusalém como um lugar de adoração a Deus e dedicou-se a seguir os mandamentos do Senhor. A lição aqui é a importância de colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, buscando seu direcionamento em todas as áreas. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Deus por meio da oração, leitura da Bíblia e obediência aos seus mandamentos. Sem Deus nunca cumpriremos nosso verdadeiro propósito aqui na terra. Riqueza e fama não são suficientes. Salomão também era conhecido por sua riqueza, mas ele reconheceu que isso não trazia verdadeira satisfação e significado à vida, como vemos em Eclesiastes capítulo 2 versículos de 9 a 11. Ele percebeu que acumular riquezas apenas pelo prazer que elas podem dar, é vazio e fugaz. A lição é que devemos buscar um propósito maior na vida, relacionamentos significativos e uma conexão profunda com Deus, em vez de buscar apenas riquezas materiais e fama passageira. A sabedoria não garante a santidade. Embora Salomão tenha sido abençoado com uma sabedoria extraordinária, ele não foi imune à tentação e ao pecado. Infelizmente,
No final de sua vida, Salomão se desviou de Deus devido à influência de suas esposas estrangeiras, que trouxeram consigo a adoração de ídolos, coisa extremamente proibida pelo Deus de Israel, o Deus que havia lhe dado sabedoria e riquezas. Vemos isso em 1 Reis capítulo 11 versículo 3 a seguir. Salomão permitiu que a idolatria e a apostasia se infiltrassem em seu reino, levando à divisão de Israel após sua morte. Essa lição nos lembra que, mesmo com conhecimento e discernimento, devemos permanecer vigilantes em nossa caminhada espiritual, e guardar nosso coração contra as tentações do mundo, que devemos estar vigilantes em relação às influências negativas ao nosso redor, a fim de não nos afastarmos da verdade e da adoração a Deus. Devemos manter nosso compromisso inabalável com Deus e buscar evitar qualquer forma de idolatria. Consequências das más escolhas. As más escolhas de Salomão tiveram consequências duradouras não apenas para ele, mas também para o povo de Israel. Sua apostasia resultou na divisão do reino após sua morte, com 10 tribos se separando para formar o reino de Israel do Norte. Essa divisão causou conflitos e instabilidade na região por muitos anos. A lição aqui é que nossas escolhas têm consequências e podem afetar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Devemos estar atentos às decisões que tomamos, buscando a sabedoria de Deus e considerando as implicações a longo prazo. A graça e a fidelidade de Deus. Mesmo com os erros e falhas do rei Salomão no final de sua vida, Deus não abandonou seu povo, isso por causa da fidelidade do pai de Salomão, o rei Davi. Mesmo permitindo que graves consequências viessem para a descendência de Salomão por causa do seu pecado, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Por causa da obediência de Davi, o pai de Salomão, Deus preservou a sua linhagem, e não deixou que fosse substituída. Isso mostra que Deus é justo e que mesmo tendo que permitir as consequências por atitudes erradas, Ele não deixa de dar graça aos que são fiéis a Ele. Logo, sabendo que Deus é misericordioso e fiel, não podemos esquecer que Ele está disposto a nos perdoar e nos restaurar quando nos arrependemos e retornamos a Ele. Não importa quantas vezes falhamos, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e nos oferecer uma nova oportunidade de viver uma vida alinhada com sua vontade. Conclusão. A vida de Salomão nos ensina valiosas lições que podem ser aplicadas em nosso dia a dia. Aprendemos sobre a importância da verdadeira liderança, que busca primeiramente o bem-estar do povo em vez de seus próprios interesses. Descobrimos que a sabedoria é mais valiosa do que riquezas materiais. Colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas é essencial para encontrarmos o verdadeiro propósito e significado para nossas vidas, coisas que as riquezas desse mundo não são capazes de fazer por nós. A vida de Salomão também nos ensina sobre as consequências das más escolhas e a necessidade de permanecermos vigilantes em nossa caminhada espiritual. Por fim, a graça e a fidelidade de Deus são evidentes em sua disposição em perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Que possamos aplicar essas lições em nossas vidas e sermos transformados por elas. Não se esqueça de deixar seu like, comentário, inscrever-se e compartilhar. Até o próximo vídeo.